Parte 2, as primeiras alianças. Capítulo 5, aliança da criação. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Gênesis 2,16. Um clarão inunda todo o universo. A terra seca começa a aparecer em meio à imensidão das águas. Sol, lua e estrelas preenchem o céu, iluminando a terra. Todo tipo de plantas e animais em exuberância de cores e imensa variedade brotam como que do nada. Isso não é um filme hollywoodiano. É Deus criando o mundo. De forma espetacular e perfeita, o Todo-Poderoso demonstrou toda a sua grandeza e glória em cada detalhe de sua criação. Deus não criou um lugar para admirar, como um pintor cujo propósito é expor sua tela aos olhares dos apreciadores de arte. Deus criou a terra para um propósito muito específico: ser a habitação, a morada dos homens. O profeta Isaías declarou: porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Ao ler todo o relato bíblico da criação, pode-se pensar em Deus como um pai e uma mãe se preparando para o nascimento de seu filho. Costumo dizer que Gênesis 1, Deus está grávido da raça humana. Tudo o que ele estava fazendo na criação era para o benefício dos seres humanos. Cada detalhe foi pensado para dar ao homem o melhor. Toda a criação já era maravilhosa, mas Deus decidiu plantar um jardim, um lugar singular para ser o berço da humanidade, o Jardim do Éden. A palavra Éden significa prazer, ou seja, de todos os lugares da terra, aquele era um espaço especial, reservado e com o melhor de todo o planeta. Todo tipo de árvore agradável à vista e boa para a alimentação estava presente ali. E um rio regava todo o jardim. Deus entregou ao homem um verdadeiro paraíso na inauguração do mundo. A criação do homem é diferente de tudo mais que Deus já havia realizado. Pelo poder de sua palavra, tudo que não existia passou a existir. Do invisível, tudo que é visível, hoje foi formado. O homem, porém, não foi simplesmente chamado à existência. O texto bíblico diz que Deus cria o homem do pó da terra. Literalmente, Deus colocou a mão na massa para criar a coroa da criação, o ser humano. Com suas mãos, ele moldou um boneco de terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. A origem da vida humana é divina, pois o homem carrega não apenas as digitais de Deus em seu corpo, mas também o fôlego de vida que veio do interior do seu Criador. É Deus compartilhando sua vida com um ser criado. Deus criou um ser semelhante a ele, alguém que é capaz de se relacionar, ter comunhão e intimidade com ele. A base desse relacionamento é uma aliança conhecida como Aliança da Criação. Nessa aliança, é possível conhecer plenamente o propósito original e perfeito de Deus para toda a raça humana. Subtópico: promessas e bênção. Primeiro, a imagem de Deus no homem. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem não veio do macaco nem de vermes de Júpiter. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Após formar um boneco do pó da terra, Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. Assim, o espírito humano foi criado a partir da essência do próprio Deus. Nesse primeiro contato de aliança com o homem, é notória a primeira e mais importante ideia presente nas alianças divinas: Deus dando de si mesmo ao homem. Cada aliança posterior a essa contém a ideia de que o homem deve voltar a essa vida que Deus o deu. O homem tem, então, desde a sua criação, a vida de Deus. O homem não é Deus e nunca poderá ser, mas a semelhança de Deus foi criado e carrega a imagem dele em si. Assim como um filho carrega a característica de seus pais, o homem tem em si características divinas. A mesma natureza divina foi compartilhada com o homem, pois o propósito de Deus para o homem é um relacionamento de aliança. Deus quer compartilhar com o homem tudo aquilo que ele é e tem. Segundo, a frutificação. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra.
Deus não criou ninguém para a esterilidade. Há uma ordem dada ao homem para encher a terra e o próprio Deus o deu capacidade para cumpri-la. O homem é inserido como parceiro de Deus na criação, gerando outros semelhantes a ele, consequentemente semelhantes a Deus. Essa frutificação se estenderia tanto no âmbito físico como no espiritual. Em Gênesis 5:3, lemos que viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Adão deveria se multiplicar, ou seja, reproduzir quem ele era, gerando outros homens. É o princípio da semente se estendendo também aos homens. Assim como cada árvore contém sementes e produz frutos de acordo com a sua espécie, assim também o homem tem em si sementes para gerar outros segundo a sua espécie. Terceiro, sujeitar a terra. E sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Sujeitar é exercer autoridade, controle e domínio. O homem deveria ser senhor da terra, tendo domínio sobre toda a criação de Deus. Ele é o representante de Deus na terra, exercendo governo sobre tudo. Esse governo deveria estar alinhado ao reino de Deus. O propósito de Deus não é que o homem seja independente, mas que ele governe a terra sendo governado por Deus, formando uma perfeita harmonia entre terra e céu. Se o homem for colocado em posição de governo, logo a autoridade da terra está nas mãos dos homens. O salmista reconhece isso ao declarar: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Deus delegou a autoridade da terra ao homem. Quarto, sustento físico. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto que dê semente, se vos há para mantimento. Deus se encarregou de tudo que o homem precisaria na própria criação. Todo o sustento que o homem necessitava para manter o seu corpo estava disponível. Frutas, legumes, verduras, ervas, tudo que era saudável e bom. A provisão para toda necessidade humana já estava disponível antes mesmo da necessidade. O homem era livre para desfrutar de toda a criação sem reservas. Deus não criou o homem para a fome ou a falta de suprimento. Ao contrário, Deus criou o homem para a abundância. Essa é a vontade perfeita de Deus. Toda a miséria e fome que há no mundo não faz parte do projeto inicial divino, é consequência do distanciamento do homem de Deus. Quando Cristo estabeleceu a nova aliança, ele despedaçou esse jugo de falta e miséria que estava sobre os homens. Hoje você pode viver em ausência de necessidade, experimentando a multiplicação de Deus em todas as áreas da sua vida. Quinto, trabalho. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Já ouvi muitos dizendo que o trabalho é uma consequência do pecado. Porém, ao examinar as Sagradas Escrituras, pode-se perceber que está estabelecido de forma clara que o trabalho é uma obra de Deus, ou seja, uma bênção de Deus para os homens. Ainda que não esteja explícito que essa foi uma palavra declarada por Deus, subtende-se que foi ele mesmo quem orientou o homem quanto ao trabalho e que claramente esta é uma das bênçãos dessa aliança. Deus é trabalhador e criou o homem como um ser trabalhador também. O trabalho que Deus estabeleceu para o homem era lavrar e guardar a terra. O homem era o responsável legal por toda a terra. Deveria manter toda a criação em harmonia, cultivando e colhendo aquilo que já havia sido criado. Deus não exigiu do homem o impossível. Dar vida, fazer brotar, florescer, germinar, pois esses eram e são trabalhos divinos. O homem deveria ser apenas cooperador, cuidando do que Deus havia feito pelo seu próprio trabalho. Como já foi dito, Deus entregou toda a autoridade da terra ao homem, que deveria exercer essa autoridade também para guardar o jardim. Isso, então, implicava em conquistar o inimigo, ou seja, o homem tinha autoridade para expulsar de lá todo aquele que tentasse invadir e usurpar a criação de Deus. O Criador estava alertando o homem em relação à existência de um inimigo e garantindo que ele tivesse a capacidade para derrotá-lo.
Subtópico: termos e promessas de maldição. Diante de bênçãos tão sublimes pronunciadas por Deus nessa primeira aliança com o homem, os termos estabelecidos completam a revelação do pleno propósito de Deus. No relato da criação em Gênesis, Deus ordena ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Esses são os limites estabelecidos por Deus para o homem. A maioria das pessoas, ao ler esse texto, se apega apenas à proibição existente de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, concluindo assim que os limites divinos são sempre proibições. Por essa razão, só conseguem ver Deus como o Deus do não pode, o proibidor, o castrador. Para estes, a vida cristã é apenas um conjunto de regras a serem seguidas que não fazem sentido algum, mas que devem ser obedecidas para que Deus não envie a maldição. Os limites de Deus começam com a liberdade. Deus, pelo poder de sua palavra, fez brotar da terra todo tipo de árvore agradável à vista e boa para o alimento. E o homem tinha liberdade para usufruir de toda a criação. Se pensarmos apenas nas frutas, por exemplo, há milhares delas no mundo para cada estação. Essas árvores estavam no mundo, no jardim do Éden. Deus também não estabeleceu uma proibição geográfica. O homem poderia viver em qualquer lugar do mundo. O Éden era apenas o berço, o lugar de origem, não era uma prisão. O homem era livre para escolher morar nos lugares mais frios ou mais quentes, se estabelecer em um clima tropical ou mudar para um dos polos. Se quisesse viver cada estação em um lugar diferente, não haveria pecado algum nisso. A liberdade é a tônica mais forte dos termos da aliança edêmica. A restrição é única diante das múltiplas liberações. Ao homem foi proibido comer apenas o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o descumprimento desse limite tinha como consequência a morte. Há um princípio por detrás dessa ordem divina. Deus está ensinando ao homem que, por mais que seu corpo seja alimentado pelos frutos da criação, a vida depende do Criador. Consumir todos os produtos que a terra proporciona não traz vida e nem mesmo a preserva. A verdadeira vida está em obedecer a palavra de Deus, permanecendo assim em aliança com o Criador, que é o dono da vida. A consequência da desobediência precisava ser a morte, pois Deus esperava do homem uma obediência radical. Sabemos que não existe verdadeira aliança sem que as duas partes estejam plenamente comprometidas em seu relacionamento. Para que a aliança fosse válida, o homem deveria ter a oportunidade de comprometer a sua vida com aquele pacto. Subtópico: sangue. Deus é o dono da vida e tudo o que ele faz é para trazer vida. No Éden, vemos o primeiro derramamento de sangue nas Escrituras e também sua finalidade, que era trazer vida. Adão já estava usufruindo de toda a criação e das bênçãos da aliança com Deus. Como representante divino, estava a dar nomes aos animais, cooperando com o Criador, quando de repente lhe sobreveio um sono profundo e incontrolável. Ao acordar, Adão percebeu que lhe faltava uma parte do corpo. Uma de suas costelas havia sido arrancada, e como resultado dessa cirurgia, Deus trouxe ao seu encontro algo que ele nunca tinha visto antes, mas já havia desejado em seu coração. Diante do homem estava agora a mulher, aquela sobre a qual podia dizer: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. O que lhe foi tirado produziu aquilo que o seu coração desejava, uma resposta à sua necessidade. O sangue do homem foi derramado na terra para gerar vida, uma noiva, uma companheira, e não para a morte. O Éden foi o altar escolhido para esse momento e Deus foi o mediador desse ato grandioso. Diante dele, o homem e a mulher se uniram em uma aliança inquebrável. O cenário é perfeito. Um homem e uma mulher gerados por Deus e com ele aliançados se comprometem um com o outro, dando à luz a uma família. Subtópico: selo. Como selo perfeito para esta aliança tão sublime, Deus estabeleceu a árvore da vida bem no meio do jardim. Deus plantou essa árvore no centro do jardim.
destacando-a das demais, a fim de que o homem jamais se esquecesse do fato de que ele foi criado para a vida. O centro da vontade de Deus para a raça humana é a vida sobrenatural, a vida oferecida por Deus. É interessante perceber na Bíblia que a árvore da vida não é apenas um selo da primeira aliança, mas que será também uma testemunha da plena redenção do homem, como está escrito em Apocalipse 2:7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Palavras liberadas, sangue derramado e selo estabelecido. A aliança da criação está em vigor. O homem pode usufruir livremente de toda a criação, de todas as bênçãos divinas, da companhia de seu semelhante. Todos os dias, na viração do dia, a voz do Senhor pode ser ouvida, pois é o momento da comunhão, de caminharem juntos. Deus tem livre acesso ao homem e o homem tem livre acesso a Deus. Tudo estava perfeito, em um lugar perfeito, até que o homem foi tentado pelo diabo. A serpente tentou o homem, utilizando os termos da aliança como base para o seu discurso enganador. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Como estratégia, a serpente enfatizou apenas a proibição contida nos termos da aliança, para torcer a visão e a convicção de que o homem tinha a respeito de Deus. Logicamente, se o homem se esquecesse da liberdade que tinha, seus olhos se fixariam na única proibição, no que o levaria à queda. O intuito do diabo era pintar diante dos olhos da mulher um Deus carrasco, proibidor e enganador. Ele colocou em dúvida as intenções de Deus ao estabelecer os termos da aliança. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo bem o mal. O inimigo desejava abalar a fé do homem em Deus, a confiança estabelecida no coração do homem em relação à palavra de Deus e ao seu caráter. Não se engane, essa é a mesma estratégia utilizada por ele nos dias de hoje para afastar os homens de Deus. Além disso, ele tentou iludir o homem com uma convicção enganadora de que não haveria consequências para o pecado. Quando ele afirmou: certamente não morrereis e sereis como Deus, ele estava dizendo que não haveriam maldições para essa desobediência, apenas benefícios. Muitos continuam caindo nessa mesma estratégia. Praticam o pecado apenas pensando no que ganharão com isso e não consideram o que estão perdendo. Entretanto, o fato é que, ao cometerem o pecado, o homem e sua mulher se veem sem os falsos benefícios prometidos por Satanás, restando apenas a culpa de terem traído aquele que só queria o bem deles. É com a desobediência a Deus que a aliança da criação é quebrada pelo homem. Porém, Deus não desistiu do homem. Apesar do homem abandonar a aliança, Deus permaneceu fiel ao compromisso que fez. Ele tinha e tem um plano, uma aliança de redenção.